dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo. Dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem. Glória a Deus. Qual o nome dele? Seu nome é Deus provedor. Irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Glória a Deus, aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se
você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu
louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas, amém? Glória a Deus. Podeis assentar, amém? Isto. Convido a Sara para estar fazendo o solo. Enquanto Sara faz um solo, convido você a estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Tá bom, irmãos? Oi de novo, irmãos. Amém? Amém? Sim. Amém, glória a Deus. Eu vou estar solando uma música que fala profundamente ao meu coração. É uma música de uma banda que não é muito conhecida, porque eu boto essa música lá em casa, umas músicas deles, minha mãe já fica, tira, muito barulho na minha cabeça. É uma banda de rock cristão. E as músicas que eles cantam são músicas muito bonitas, com letras muito baseadas na palavra do Senhor, falando sobre a realidade do cristão e da diferença que nós temos que fazer no mundo. E uma dessas músicas é essa que eu vou cantar, mas essa não é de rock pesado, é mais lento que eu conheci deles. E fala sobre o amor de Deus e como ele pode impactar a vida de uma pessoa, né? E ele estava contando a história dele através dessa música. E essa história é a mesma que a minha. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um texto bíblico da mulher do vaso de alabastro e no final do capítulo, o Senhor vai e pergunta, tem o Simão, né, que a mulher estava na casa de Simão, aí o Senhor fala sobre os denários, né? Aí ele vai e faz uma pergunta para Simão. Ele fala, quem que ama mais? Aquele que deve mais? Ou aquele que não deve nada? Aí Simão respondeu, com certeza, é mais amado aquele que deve muito. Aquele que deve muito se sente muito amado, é mais perdoado. Aí eu fui e pensei assim, poxa, Senhor, eu pensando no meu íntimo, né? Eu nasci num lar evangélico, eu não tenho nenhuma experiência de que eu me afastei da igreja. Eu me sinto muito triste porque eu não sou tão amada quanto as outras pessoas do mundo que se convertem e tal. Porque eu não tenho tantos pecados. Eu falei isso para Deus. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, tem certeza que você não é amada tanto quanto as outras pessoas do mundo? Porque você tem tanto pecado quanto eles. Aí eu vi que, na verdade, eu estava que nem Simão. Eu sou uma pecadora imunda, mas eu acho que o outro é menos pecador do que eu. É mais pecador do que eu. Então, que nós venhamos, em nome de Jesus, entender que esse amor que Deus derramou na cruz, mostrou na cruz, é para todos nós. Não é só para um ou para outro. Amém? Ouvia falar do teu nome, mas demorei para perceber que você não é aquele papo careta de religião. Estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. E esse calor me encheu de vida, vida. O teu amor se derramou como um perfume no meu passado pesado e carregado de pecados. Você apagou, você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida. Olhar as pessoas, o mundo
sob um novo prisma. Quanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. E esse calor me encheu de vida, vida. O teu amor se derramou como um perfume no meu passado pesado e carregado de pecados. Você apagou, você me aceitou, me perdoou, amor, que eu não consigo entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você me aceitou, me perdoou, amor, que eu não consigo entender. Obrigada pela oportunidade, irmãos. Só o nosso Deus para nos aceitar, amém? Nos perdoar com amor incondicional. O diácono Rogério está com a oportunidade de estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e oferta. Amém? Oremos, querido Deus, queremos te louvar, te exaltar nesta noite. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, te agradecer por nós podermos estar aqui na sua casa, cultuando o seu nome, Senhor. Que tu possa, Pai amado, estar recebendo, Pai amado, nosso louvor, Senhor, nesta noite. Tu possa, Pai amado, estar exaltando a vida de cada um aqui, Senhor. Pai amado, eu quero colocar agora, Pai amado, no seu altar, todas as ofertas e os dízimos que foram entregados na sua casa. Que tu possa multiplicar esses valores, Senhor, para bem da sua casa, Senhor, para aumento, Pai amado, da sua obra aqui nesta localidade, Pai amado, para abençoar aquelas pessoas que necessitam, Pai amado, que a sua igreja possa estar ajudando cada um, Senhor. Pai amado, agora eu quero colocar, Pai amado, o mensageiro desta noite nas suas santas mãos. Abençoa o seu servo que irá trazer a palavra, Pai amado. Que nós possamos, Pai amado, estar pronto para poder ouvir aquilo que tu queres falar conosco nesta noite, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo é perfeito, né? Que eu falei, nem pedi para o Rogério orar por mim. Aí ele já orou, né? Deus é bom. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Samuel, 2 Samuel 11. Era para mim estar aberta aqui. Essa Bíblia não é minha, porque a minha ficou em casa. Amém? Todos? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera. Amém. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe,
os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: manda que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar, depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampando ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado, que nunca poderei fazer isso. Amém? Vamos ficar até aqui. Depois a gente vai dar continuidade. Pai, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus, revela a tua palavra a nós, ó Deus. Fala conosco nessa noite, ó Deus, porque desejamos, Senhor, ouvir. Desejamos, Senhor, ser transformado, modificado, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que sara, cura, transforma. Queremos isso, ó Deus, na nossa vida. Então, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós te pedimos, venha sobre nós, Santo Espírito, e revela a nós a tua palavra para que nós possamos vir e vivê-la, Deus amado, de maneira que te agrade, em nome santo de Jesus. Amém? Aqui é uma passagem bem conhecida, né? Onde eu tenho mania de vir para cá. Os meninos devem ficar doidos, aí eu vou para lá. Uma passagem bem conhecida, onde fala da passagem, onde fala que Davi, né? Ele errou diante do Senhor. Davi, depois de ter passado por bons bocados, né? De ter vencido o gigante, depois de ter sido perseguido por Saul, agora estabelecido como rei, bem tranquilão lá na dele, Davi, ele simplesmente se permite se levar pela própria vaidade humana. Uma vez que agora está tudo bem, né? O reino está estabelecido, está tudo tranquilo, está tudo muito bom. Davi, em vez de fazer o que ele tinha que fazer, ele simplesmente fica em casa. A Bíblia fala lá no 11:1, diz assim, ó: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou os seus oficiais. Davi mandou Joabe. No ano em que, na primavera, no mês em que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu para a guerra. O rei tinha que estar na frente da batalha. O rei tinha que ir para a guerra. O rei tinha que ir guerrear junto com o pessoal. Os reis estavam na guerra. Mas Davi, uma vez que o reino dele está estabelecido, uma vez que parecia que estava tudo muito tranquilo, ele simplesmente não vai. Ele simplesmente fica ocioso em casa.
Davi, ele se tira a roupagem dele real, ele se despede, né? Se tira a roupagem dele real, não estou conseguindo falar a palavra certa, tira o manto do rei, tira a roupa real e simplesmente o que ele faz? Fica tranquilo, porque mandou comandante lá na frente. Mas a Bíblia fala que era a primavera, o mês em que os reis iam para a guerra. O mês de guerra, o mês de batalha. Simplesmente, Davi tira a roupagem real e fica lá tranquilão, lá no palácio dele. E a Bíblia fala que depois, a tradução aqui dessa Bíblia do Renato fala, depois que ele tirou um cochilo, né? Ele simplesmente vai passear na varanda do palácio. Ocioso, né? A pessoa está ociosa ali, já dormi, vou fazer o que agora? Aí ele vai andar na varanda do palácio. E chegando lá, o que acontece? Ele vê Betseba tomando banho. E ele se permite se levar pelos desejos dos olhos dele. E aí a gente tira um contexto aqui, o que a gente aprende aqui nesse primeiro contexto é o seguinte: tempo de guerra não é tempo de ficar em casa, é tempo de sair para a guerra. Se é tempo de guerra, o que nós estamos fazendo em casa? O que Davi estava fazendo em guerra se é tempo de guerra? Por que ele tirou a roupagem real se era tempo de vestir e ir para a guerra? Davi mostra que no tempo de guerra a gente não pode baixar a guarda. Davi baixou a guarda. Baixou a guarda e a ociosidade e o desejo da carne tomou conta dele. E aí eu estava pensando, quantos de nós, em tempo de guerra, nós ficamos em casa? Quantos de nós, em tempo de guerra, né? Em vez de vir para a oração, o pastor fala, é semana de oração e jejum, é semana de busca, mas nós ficamos em casa, ociosos, dando permissão para que as coisas que não provêm do Senhor adentrem nosso lar, adentrem a nossa casa. Davi, ele simplesmente tirou toda a roupagem que ele tinha de proteção. Davi manda Joabe ir para a guerra. Joabe vai, está lá atacando. Davi perdeu a posição dele. Ele se retirou da posição dele de rei, de ungido. Se retirou da posição dele de líder. E quando a gente sai da posição que Deus nos coloca, tudo pode acontecer. Deus tinha colocado ele como rei. Lá atrás o povo pediu a Samuel, clame ao Senhor pelo rei, para que ele vá na nossa frente e guerreia em nosso nome. Mas na hora que era para o rei sair, o rei ficou em casa. Se tu tem um chamado de Deus, se tu é ungido de Deus para fazer algo, não baixe a guarda. Somos sacerdote dentro do nosso lar. Se Deus nos chamou, te ungiu para algo, não baixe a guarda. Em tempo de guerra é dia de guerrear. Não podemos ficar em casa enquanto o povo está guerreando. A igreja está toda lá em oração, a igreja está em jejum, a igreja está em movimento, mas eu estou vendo Netflix, comendo pipoca. Mas eu estou ociosa, procurando 1000 coisas para fazer, menos buscar em tempo de guerra. Mas está tudo muito tranquilo, está tudo muito favorável. Já sou rei, a minha casa está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Meu marido já aceitou Jesus, meu filho já está caminhando para a igreja. Não preciso mais guerrear. Eu posso ficar em casa ociosa, eu posso ficar em casa sem fazer nada. Eu não preciso mais vir para a semana de oração, eu não preciso mais vir para o jejum, eu não preciso fazer mais nada. Sabe por quê? Está tranquilo na minha casa.
Mas a Bíblia fala que era tempo de guerra. E quando é que acaba a guerra? Quando é que vai acabar nossas guerras? Só quando Jesus voltar. Até lá, para nós, é tempo de guerra. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de jejuar, é tempo de estar buscando ao Senhor onde o Senhor está. E aí a gente caminhando um pouquinho mais, Davi, ele permite se passear no castelo. Nisso que ele passeia, ele vê Betseba. Davi está sem nenhuma proteção. Davi não tem o escudo da fé. Davi não tem a couraça da justiça. Davi não tem a sandália do evangelho. Davi não tem nada. Davi está desprotegido. Parou. Tirou tudo. Está, como diz o outro, de folga. E aí ele vendo Betseba, desejou-a e a possuiu. Possuindo-a, deu ruim. Porque quando a gente dá brecha, o maligno entra. A carne entra. Porque às vezes o diabo nem entrou, mas a carne entrou. E aí o que acontece? Cai-se na vergonha. Betseba manda dizer para ele que ela está grávida. E aí Davi fala, não tem problema, eu dou um jeito nessa situação. A tua situação você não vai dar jeito. A sua situação só o Senhor pode dar jeito. Davi, ele falou, essa situação eu dou um jeito. Mandou chamar Urias, Urias vem, ponto. Resolveu o problema, ninguém precisa saber, ninguém. O problema é que Deus, ele vê tudo que a gente faz, pensa e respira. Deus acompanha nosso batimento cardíaco. Deus acompanha nosso pensamento. Ele esquadrinha nosso coração. E Deus viu que Davi planejava fazer algo em oculto. E ele permitiu. Vai, Davi, até onde você quer ir? Irmãos, nossos problemas nós não podemos resolver. Erramos. A gente tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Davi teve um intervalo ali. Betseba vai e manda dizer a ele, estou grávida. Davi, ele poderia muito bem se arrepender nesse pequeno intervalo, clamar o sangue. Deus, misericórdia, eu errei, pequei, possuí a mulher que não era minha. E Deus ia intervir, ele ia mudar a situação. Mas Davi, ele quis dar o próprio jeitinho, resolver as coisas da maneira dele. A gente não resolve nada, irmãos. Somos totalmente dependentes de nosso Deus, totalmente. E é nos pés dele que a gente coloca os nossos problemas e ele que vai resolver. Nós não resolvemos nada. Davi não acordou para isso. Ele resolveu dar um jeitinho, mandou chamar Urias. Urias vem. Quando Urias chega, ele fala assim, vai lá para a tua casa, vai descansar. Tirou a couraça da justiça, tirou o cinto da verdade e entrou o cinto da falsidade. Ele trocou a roupagem dele. A roupagem dele era real. A Bíblia fala que nós temos a armadura de Deus, certo? Pode botar aí Efésios 6 para mim. Efésios 6, a partir do 10. Deixa eu achar minha colinha aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Achei minha colinha. Pronto. Isso, lá no... Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais e a maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir o dia mal. Havendo tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé, que com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Davi, ele simplesmente estava despido. E uma vez que nós ficamos desprovidos da armadura do nosso Deus, uma vez que nós ficamos desprovidos daquilo que nos reviste, daquilo que nos guarda, tudo é fácil. Davi, ele tirou a couraça da justiça e vestiu a da injustiça. Ele agiu com injustiça sobre a vida de Urias. Também agiu com Urias, obrigado. Também agiu com a falta da verdade, com a mentira, para proteger o pecado dele. E aí ele manda Urias ir para casa. E Urias não vai. Irmão, que fidelidade. Que fidelidade. A fidelidade de Urias ao povo que estava na guerra. Em vez de Davi ficar honrado, ele ficou invocado. Urias não dorme com a mulher. Aí Davi, ele pega e fala assim, Davi quase chegou aqui. Aí Davi, ele pega e fala assim, por que tu não foi para a tua casa? Por que você não dormiu com a sua mulher? Aí ele fala, olha a palavra que ele fala. Como poderei eu deitar com a minha mulher, tipo assim, ficar tranquilão, em paz? Como? Comer, beber, dormir tranquilamente, se o povo está na guerra. Olha que tapa na cara, irmãos. Se o povo está guerreando, como poderei eu? E ele diz assim, ó, lá está o povo, que era o Joabe. Ele fala que lá está o exército. E ele diz o quê? Lá está o quê? A arca. Irmão, a arca. A arca simbolizava a presença do nosso Deus. E Urias, ele fala, como posso eu me deitar aos deleites da minha carne, se o meu Deus está lá na guerra, guerreando por mim? Se o povo está lá, se o exército está lá, como que poderei eu viver uma vida de luxúria aqui, se está todo mundo lá guerreando? É tempo de guerra, a igreja está guerreando, eu vou guerrear junto. A igreja está orando, eu vou orar junto. A igreja está jejuando, eu vou jejuar junto. Como posso eu ficar em casa vendo Netflix, comendo pipoca? Como posso eu ver dorama em casa se a igreja está guerreando? E o nosso Deus se faz presente, porque Ele diz, onde tem 2 ou 3 ou mais, o meu nome ali eu estarei. Como posso eu ficar em casa de frusor? Como posso eu, domingo à noite, ir para o shopping se a igreja está guerreando? Ali fala que Davi... Ali fala que assim, na primavera, tempo de guerra. Gente, são 4 estações do ano. Eu tenho um sábado, eu tenho o meio da semana à tarde, eu tenho à noite, eu vou para o shopping em outro horário. Eu vou ver dorama outro horário. Mas na hora que o exército sair para guerrear, no dia que for dia de oração, é a semana de oração, é a semana de oração. A igreja está guerreando, eu vou guerrear junto. Deus está presente, eu estou. Deus está aqui, eu estou aqui. Deus está ali, eu estou ali. Tem um almoço, Deus está aqui, eu estou aqui. Aonde a igreja está trabalhando, eu quero trabalhar, porque o Senhor se faz presente.
E a gente se permite, igual Davi, ficar ociosos, fazendo o que bem frozou. Quando Urias vem, dá um tapa na cara. Como que eu posso estar se o povo está em guerra? E Davi, ele fica furioso. E ele pensa, o que eu vou fazer com esse homem? Agora, em vez de ficar honrado, um dos meus melhores homens prefere estar lá na frente da batalha do que aqui, se deleitando com a mulher dele. E aí Davi manda um recado para Joabe e manda botar ele na frente da batalha. E aí ele peca mais uma vez diante do Senhor. Adultério, agora homicídio. As coisas vão só piorando, mas Davi tem um intervalo para buscar o Senhor. Senhor, me perdoe. Senhor, errei. Senhor, agora eu estou com um problemão na mão. Senhor, só o Senhor pode resolver. Davi não vai aos pés do Senhor. O orgulho, a vaidade não permite a gente chegar perto de Deus e falar, Deus, eu não sei resolver esse problema. Deus, eu fiz um empréstimo e não tem como pagar, me ajuda. Deus, Ele vai prover. Deus, eu meti o pé pelas mãos, agora não tem mais como resolver esse problema. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei que Deus pode resolver. Mas para Ele resolver, você tem que colocar os pés dele. Não permita que o orgulho invada de uma tal maneira que a gente não clame mais, que a gente não ore mais, que a gente não se humilhe mais. Davi não se permitiu mais se humilhar. Quando ele foi lá atrás, quando ele venceu o gigante, ele falou, Deus, vence isso daí. A gente vive momentos maravilhosos com Deus. Mas de repente o orgulho e a vaidade acham que a gente é super-homem, a gente não somos nada. Aí Davi vai, dá continuidade ao plano dele. O homem morre, certo? O capitão manda dizer que o homem morreu. E ele diz, a espada é assim mesmo. Só Jesus nas nossas vidas, irmãos. Só Jesus. Logo depois passou o luto, Davi casa com Betseba, vem a criança, Davi ora. Aí não, mas antes disso Deus vem e fala com Davi, através do profeta Natã, dizendo a ele como ele fez com Urias, assim ia acontecer com ele. Aí ele escuta a palavra, mas ainda existe uma vaidade. Porque a Bíblia não diz que ele se arrependeu. Depois, a criança vem. E a criança fica doente. Mas Deus avisa que ia ferir a criança. A criança morre. Ele fica ali orando, jejuando, para que Deus tenha misericórdia da criança. Deus não tem, a criança morre. Deus usa a dor para ver se Davi se chega mais. Aí Davi se chega. Aí o menino fala, a criança morreu. Davi escuta falar que a criança morreu. Ele levanta-se. Ele levanta e vai para o templo. Ele come, bebe e vai para o templo. Aí ele vai ao Senhor. Irmãos, olha quanta coisa poderia ter sido evitada. Olha quanto problema poderia ser evitado. Quantos problemas nós podemos evitar com o nosso arrependimento? Quantos problemas a gente pode evitar em vez de ir para a festa, em vez de ir para a bagunça, né? Tecnicamente, que a gente não vive nessa bagunça, né? Mas, em vez de a gente ficar ociosos em casa, quantas guerras a gente pode evitar estando aqui em oração? Quantas batalhas a gente pode vencer sem nem chegar até ela? Porque enquanto a gente está guerreando, o Senhor guerreia a nossa casa, guerreia no nosso trabalho, com a nossa família. O Senhor dá livramento. E aí, depois daquele caos, Davi, ele vai no templo e ora o Senhor. E aí ele se humilha diante de Deus. E Deus abençoa e perdoa o pecado de Davi. Mas as nossas escolhas, muitas vezes, traz o caos dentro de casa. Porque a gente não se permite se humilhar diante de Deus. A gente não se permite ir buscar a solução antes do problema piorar. A gente quer dar o nosso próprio jeitinho. E a palavra de Deus fala, revesti-vos, porque verá os dias maus. Então que nós não venhamos, cada vez mais, a ficar ligado com o Senhor.
e a fazer aquilo que eu aprove ao Senhor. E não permitir que em tempo de guerra, a gente vai viver outra coisa. A igreja está em guerra, vamos estar em guerra junto. Amém? E aí lá em Tessalonicenses 5,17, diz assim, ó, orai sem cessar, porque só através da oração e da palavra do Senhor é que nós podemos viver. Aí diz assim, ó, peraí, irmãos, tirei daqui, agora só a graça do Cordeiro, peraí. Pronto, achei. Lá em 2 Samuel, o 12, no 12, aqui, no 12:26, aí o menino morre, Davi vem ao Senhor, se humilha diante do Senhor, se prostra diante do Senhor, pode deixar aí. Davi se humilha diante do Senhor, pede perdão, certo? Reconhece o erro, porque até então Natan trouxe a mensagem, mas a Bíblia não diz que ele fez nada. Mas o garoto, quando morre, ele vem, a criança, né, que a Bíblia não diz que era muito novinho. A criança, quando morre, ele vem, ele ora, se humilha diante do Senhor. Coloca o problema dele diante do Senhor e pede perdão, misericórdia. E Deus o perdoa. Uma vez que Deus o perdoou, aí voltamos lá para o campo de batalha. Joabe está lá, no 26. Diz assim, enquanto isso, Joabe, não, aí daqui, ó, no 22, respondeu Davi, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e orei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderei fazer viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém, ele nunca voltará a mim, né? Aí diz assim, ó, no 24. Então, Davi consolou sua esposa Betseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natan lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor, Deus o amava. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, e a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros para o seguinte recado para Davi. Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora os restos dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e conquistou. Maloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais de 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria cabeça. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Irmãos, tudo acertado com o Senhor. Davi veio, pediu perdão. Deus perdoou. Davi foi lá, conversou com a mulher. Deus permitiu que ele tivesse até mais um filho, que é Salomão. E depois disso tudo, Deus falou assim, ó, anda nos meus estatutos, me busca, que eu sou contigo. Deus tinha ungido Davi rei. Davi era um ungido do Senhor, não podia fazer outra coisa a não ser governar para o Senhor. Quando Davi entendeu isso, se arrependeu, pediu perdão e voltou ao prumo, Deus, o que ele fez? Permitiu que Joabe conquistasse, invadisse e ficou a ponto da cidade ser conquistada. Já estava toda cercada, só faltava o quê? O rei entrar. Aí Deus fala assim, ó,
a honra é tua. Se coloque na posição. Veste as roupas reais que eu te dei. Coloque a minha armadura que eu te dei e vá. E entre em Rabá. Ele entrou. E como rei, ele conquistou. E a glória, o Joabe não pegou para ele. Permitiu que o próprio rei e botou uma coroa na cabeça dele. Rabá era uma cidade de águas puras. Deus tem muito mais para nós. Águas cristalinas vindo do altar para nos purificar, saciar nossa sede. E a palavra de Deus fala: aquele que for fiel a mim até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Então, irmãos, Davi é uma representação de que nós temos que viver diante da potente mão do Senhor. Davi é uma representação de que nós não podemos resolver nossas coisas sozinhos. Dependemos totalmente dele. E Davi é uma representação de que Deus tem muito mais para nos dar quando nós somos dependentes e ficamos na vontade dele. Então, que essa noite nós possamos vir ficar na vontade do nosso Deus, para que Ele possa guerrear nossas guerras, para que Ele possa olhar para nós e se agradar de nós. E quando tiver tempo de guerra, e a gente está em tempo de guerra, que nós não viemos ficar ociosos, nem aqui sentado, nem em casa. Que muitas vezes vem ficar aqui ocioso aqui dentro também. Que nós viemos ficar ligados, porque é tempo de guerra, é primavera, é ano de guerra. E o Senhor nos chamou como sacerdotes para estar diante dEle, orando, buscando e guerreando. Amém, irmãos? Que você seja um guerreiro na sua casa. Que você não se permita ficar ocioso, mas que você fique em pé diante do Senhor. E falando: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Porque ninguém vai guerrear, ninguém vai orar, ninguém vai jejuar pela minha casa, porque eu estou de pé. E o Senhor, Ele te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vou estar convidando a diaconisa Dilceia. Amém. Glória a Deus. Para estar fazendo a oração final. Amém, Dil? Dilceia já ora também pelos enfermos, tá bom? E faz agradecimento ao nosso Deus também. Queria chamar o Rodrigo aqui para a gente orar também por ele, aproveitar, né? Hoje ele faz aniversário, né? Glória a Deus por isso. Agradecemos ao Senhor por isso. É o nosso menino que está na batalha aí, né? Está no exército, servindo ao exército militar do Brasil, mas também servindo ao exército do Senhor, né? Isso aí que é importante. Vamos estar orando. Deus amado, Deus querido, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos, meu Deus, agradecer, meu Deus, por esse dia que tu nos dá. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito nesse dia em nossas vidas. E até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de tantos males que nós vemos e muitos nós nem vemos, Senhor. Por isso, assim, agradecemos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos alcançado todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, ao qual falou o nosso coração, que nós não devemos esmorecer, não devemos desistir, porque o maior que está conosco é o general dos generais, é o Senhor do Senhor, que vai na frente da batalha, que batalha as nossas causas, que batalha as nossas lutas e as nossas dificuldades. Nós não estamos sozinhos neste mundo, temos um Senhor conosco, Pai. Por isso nós queremos agradecer pela Tua presença tão real, tão presente todos os dias em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ser o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso general, o nosso amigo, o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito
feito em nossas vidas. Nós não merecemos nada, mas o teu amor é tão grande, tão bom, que tem nos alcançado todos os dias, Pai. E a tua misericórdia tem se renovado a cada manhã em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus amado, eu quero te apresentar também os enfermos da nossa casa, aqui do Guarani, Senhor, o qual nós conhecemos. Mas, Senhor, eu também quero te apresentar a Alice nas tuas mãos, aquela menina que nós estamos orando, intercedendo pela vida daquelas meninas, Senhor. Deus, cubra ela com as tuas mãos, Pai. Vai naquele leito do hospital nesta hora, Senhor. Encontra aquela menina nesta hora. Restaura a sua saúde, Senhor, por completo, Pai. Porque, Senhor, quando nós olhamos e lá nós sentimos uma dor tão profunda no coração, uma tristeza tão grande, meu Deus. E quanto mais a mãe, os parentes, como estão sentindo ali naquela situação, Pai. Me faz lembrar tanta coisa, meu Deus, aquela criança naquele leito, Senhor. Então, Senhor, tu é o Deus que cura, o Deus que pode todas essas coisas. E eu quero pedir, Senhor, tenha misericórdia daquela criança e daquela família, Pai. Opera maravilha ali, faz um milagre acontecer naquele hospital, que daremos toda a honra, todo o louvor ao Senhor, meu Deus. Então, meu Deus, continue com aquela família fortalecendo. Não deixe que eles moreçam, Senhor, que eles continuem confiando no Senhor, porque se chegou ao nosso conhecimento, é para nós orarmos, nós intercedemos pelaquela criança, Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós já apresentamos o teu filho Rodrigo, que nesse dia de hoje, Senhor, completa mais um ano de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque esse menino tem se apresentado diante do Senhor. Nós temos visto o crescimento dele, nós temos visto, Senhor, ele andar nos teus caminhos. E eu quero te pedir, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida do Rodrigo, Pai. Não somente nesse dia, mas quando ele tiver vida nesta terra, Pai. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu poder, manifesta o teu poder na vida do Rodrigo. Senhor, realize seus sonhos, meu Deus. Aquilo que ele tem pedido ao Senhor no oculto, que só ele às vezes só fala com o Senhor. Senhor, dá o teu filho, se for assim a tua vontade. Entendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Mas queremos te pedir a tua presença, a tua misericórdia sobre a vida do Rodrigo. E guarda ele, Senhor, como a menina dos teus olhos. Aonde ele for, quando ele for fazer alguma situação no exército, ou alguma na sua casa, aonde ele for, que os seus anjos possam estar ao redor dele todos os dias, Pai. Muito obrigado por esse culto. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Abençoe os irmãos que não puderam estar aqui, a família pastoral, seja com os teus filhos onde eles estiverem nesta hora, Pai. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dar um abraço nesse menino. Fala, irmã Cissão. Vem cá. Vamos orar. Vem, Beth, orar, fazer essa oração pela vida da Conceição, pelos exames que ela tem feito, né? Está tudo pronto. Amém. O médico já deu visto, entendeu? Só que a Secretaria de Saúde de Caxias não quer fazer. Entendeu? Quer fazer, né? Não quer. Mas vai fazer, né? Vou procurar a secretaria minha. Vamos orar. Vamos orar, né? Querido Deus e eterno Pai, eis aqui a tua serva, Senhor Deus. Ela está nesse momento clamando a Ti, porque ela precisa, Senhor Deus, fazer esse exame e até no momento ela não conseguiu ser liberada. Mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor pode entrar com providência nessa hora, porque quando nós clamamos, quando nós pedimos, se for a sua vontade, Senhor Deus, vai ser aberto essa porta para Conceição. Pai, se for através do Ronaldo, se for através de qualquer outra pessoa que possa ajudar ela, Senhor,
Prepara nesse momento, Senhor Deus. Não só a Conceição que precisa disso, mas todas aquelas pessoas que estão na fila do X-Reg, Senhor, esperando uma cirurgia, esperando um medicamento, esperando uma transferência, Senhor. Quantas pessoas têm morrido naquela fila e não conseguem, Senhor. Então, nessa hora eu te entrego a saúde do Rio de Janeiro, a saúde de São João de Meriti. Entra com providência, Senhor Deus. Visita os hospitais, Senhor, as portas dos UPA. Quantas pessoas estão ali esperando uma consulta? Então, vá de encontro, Senhor. Nós sabemos que a Conceição precisa, mas tem muitas pessoas também na mesma situação. Então, nós clamamos nessa hora por essas pessoas que precisam de uma porta ser aberta, Senhor. Senhor, entra com providência, Pai, porque muitas coisas nós não temos poder nem força nenhuma para fazer, mas o Senhor tem, Pai. Então entra com providência nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada a você que... Vai dar tudo certo, tá? Obrigada a você que estava nos assistindo até agora. Deus abençoe e guarde a sua família em nome de Jesus, tá? Com a oração silenciosa está terminada.